Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Kardec, na excelente obra O Céu e o Inferno, no item específico A Preocupação com a Morte, ele diz o seguinte: para libertar-se do medo da morte, é mistério poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Nessa frase de Kardec está resumidamente a explicação de como você deve encarar o fenômeno da morte. Era para ser simples, mas nós fomos aculturados ao longo dos séculos, ou até dos milênios, a encarar a morte como um fenômeno terrível, difícil, que nos causa medo pela sua singularidade, não se saber o que vai acontecer no pós-morte. E as religiões, que uma das funções é nos consolar e nos explicar os meandros do pós-morte. Se para a vida física, uma das funções da religião é nos dar embasamento moral para sermos pessoas melhores, para depois da morte, as religiões têm a obrigação de nos dar conforto e um esclarecimento de como será a nossa vida após a morte. Porque toda religião que se diga espiritualista, não é espírita, espiritualista, acredita na vida após a morte. Deu o nome de céu, inferno, purgatório, deu o nome de Hades, Campos Elíseos, um nome que for, que quiser. Mas se crê numa vida pós-morte, você tem que explicar como acontece. E as religiões falharam terrivelmente nesse quesito. Porque se nós observarmos o pensamento predominante no mundo quase todo, são aqueles: primeiro, nós vemos os danados sofrendo no inferno, um sofrimento sem fim, porque eles têm a imortalidade no inferno para sofrer eternamente, para sempre. Não há prece, não há perdão, não há interferência de ninguém que possa tirá-los do inferno. Para lá eles vão ficar para sempre. Isso é a maior porcentagem dos seres que desencarnam, que morrem, teriam esse fim. Depois, uma outra porcentagem seriam aqueles que iriam para o purgatório, que teriam sofrimento menor, mas ainda um sofrimento, mas que não dependeria só deles para sair desse local. Eles dependeriam das preces de outrem para sair do purgatório. Então, por si só, não estava resolvido também. E por fim, a classe diminuta, pequena porcentagem daqueles que aqui habitam, os eleitos, 1% da população, ainda estou exagerando, que ficam num contemplar no céu, tocando harpas paraguaias, numa preguiça, num ócio, num tédio interminável, observando uns sofrendo no inferno e outros no purgatório, sem poderem fazer nada. Vocês acham que isso é uma visão que nos consola? Que quando a gente está prestes a morrer, a gente não quer fazer de tudo para não morrer? É péssima essa ideia. E essa ideia habita a mente da maioria das pessoas, a maioria. Por isso que o Espiritismo vem a seu turno para nos esclarecer, para nos ajudar a vencer o medo da morte, esclarecendo-nos. Porque a morte não é uma cigana cheia de mistérios. A morte é uma consequência da vida, é um fenômeno biológico, inevitável e inerente a todo ser vivente. Nascer, viver, morrer, renascer sempre e progredir, tal é a lei, disse Allan Kardec. Então é nascer, morrer, renascer sempre e progredir, tal é a lei. Nós nascemos, morremos e renascemos. Qual o intuito? Progresso. O objetivo do espírito ao reencarnar é a progressão contínua. É por isso que nós reencarnamos. E a morte faz parte desse processo. Sem a morte não haveria progressão. Porque nesses intervalos que nós
passamos para o mundo espiritual, que a gente reclama tanto, nós voltamos para a nossa vida original. Não é aqui na terra, na matéria, a nossa vida original. Aqui é uma passagem curta, de pouca duração, com muitas vezes muito sofrimento, outras vezes menos, em que nós nos embebedamos do nosso orgulho, na nossa volúpia, no nosso pensamento de ter, e quando nós temos que voltar para o nosso mundo verdadeiro, nos entristecemos, porque nós somos educados para ser materialistas, não para ser espiritualistas. E mesmo aqueles que nos conduzem, na maioria das religiões, fortalece o pensamento em nosso coração. Nós devemos valorizar a vida, lógico, é um presente de Deus. Nem o nosso corpo é nosso. Nós somos depositários do nosso corpo, não proprietários. Geralmente infiéis, porque devolvemos para Deus o nosso corpo em situação muito pior do que Ele nos entregou. E muito antes da hora, pelas nossas atitudes descabidas. Então, quando nós conhecemos o processo e entendemos que o nosso objetivo na Terra é progredir, não é ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, comida de monte, que também faz mal, adoece, a gente fica gordo e morre antes. O objetivo é progredir, ter uma vida simples. Esse é o grande objetivo, mais ser do que ter. E aí o Espiritismo nos explica que nós morremos e desencarnamos. Muitas pessoas adentram as lides espíritas e aprendem o termo desencarnação. Desencarnação. E acham que nós substituímos o termo morte. Não, nós não substituímos. É outro termo. Porque nós morremos e desencarnamos. O que é a morte? Quando os nossos órgãos não conseguem manter o corpo, esgota-se o fluido vital, que é a nossa energia, a mesma que os médiuns dão no momento de passe. Quando se esgota essa energia, os órgãos não são capazes de manter o fluido vital e manter o funcionamento do nosso cosmo biológico, do nosso corpo, nós morremos. É um fenômeno normal, pode dar-se em qualquer fase da vida. E com a velhice, dar-se-á naturalmente. Mas isso não quer dizer que você desencarnou. Porque para desencarnar, a desencarnação quer dizer você se libertar do corpo, romper o laço fluídico que te liga ao corpo físico. É outro fenômeno. Raramente morrer e desencarnar acontece ao mesmo tempo. Era para ser assim, mas não é o que acontece. Geralmente nós morremos e depois de muito tempo desencarnamos. Por quê? Por causa da nossa forma de viver, do nosso estilo de vida. Para você ter uma boa morte, você tem que ter uma boa vida. Mas não é boa vida ficar na rede, tomando lá o suquinho, caipirinha, passeando, usufruindo, gozando da melhor maneira possível. Não é isso. Boa vida é fazer a vida valer a pena para si e para aqueles que nos rodeiam. É ser uma vida útil, valorizada, que você possa colocar a cabeça no travesseiro e falar, graças a Deus venci mais um dia, em que nós tenhamos a felicidade de podermos ter sido úteis para alguém, de termos feito o mínimo de mal possível, de termos mais feito bem do que o mal, de termos sido úteis, de não termos prejudicado ninguém. Esse é o grande objetivo. Você não precisa ser nenhum santo, não é processo de santificação, mas é processo de progressão, porque é impossível que eu queira coisas melhores na vida continuando sendo a mesma pessoa. As coisas melhores acontecerão quando eu melhorar. Eu sou responsável pela minha vida, pelo meu universo íntimo, e também sou responsável pelas pessoas que me rodeiam, porque eu mudando, através do meu exemplo, eu mudo quem me olha com olhos diferentes. Eu sou um exemplo. E se eu sou uma pessoa chata, mal criada, ranzinza, reclamona, eu vou prejudicar quem está do meu lado. Agora, se eu sou uma pessoa tolerante, compreensiva, me calo, procuro dar palavras positivas, horizontes consoladores, eu vou ajudar quem não está nesse panorama do meu lado. Então, tudo depende de como nós levamos a vida. Kardec, nessa mesma obra, O Céu e o Inferno, no item
a transição, ele diz que existem 4 fatores para determinar como vai ser a sua desencarnação: mais rápida ou mais vagarosa após a morte. Ele diz o seguinte: se no momento da extinção da vida orgânica, o desprendimento do perispírito já estiver completado, a alma não sentirá absolutamente nada. E também, se a união já estiver enfraquecida, a separação será fácil e se dará sem choque. Quais casos acontece isso? Por exemplo, num adoecimento. Você ficou muito tempo adoecido. Naquele processo do adoecimento, que muitas vezes as pessoas reclamam, a pessoa se acostuma com a ideia da morte que era tão rejeitada. Ela se acostuma, ela sabe o que vai acontecer. E cada processo de adoecimento vai desligando a gente ao pouco durante a vida. Os laços vão se desligando, cada doencinha que nós temos. E quando você tem uma doença crônica, dar-se-á esse fenômeno muito mais rápido e muito mais profundo. Então, quando chega o momento da morte, que não é um processo instantâneo, ele se dá ao longo dos anos finais da nossa vida. Se até metade da nossa vida nós temos um sucesso, um ápice, da metade para o final nós temos um decesso, um fracasso molecular, no termo positivo, um exaurimento de forças. É normal, cabelo fica branco, aparecem manchas na pele, produzimos menos melanina, nós formamos ruga, é normal, é processo normal, pode colocar botox, pode fazer plástica, fazer o que for, você está envelhecendo. Muitos de nós virarão maracujá, outros não, aí depende. Depende de quanto você mais riu, quanto mais você chorou. Quando nós somos felizes, nós movimentamos menos músculos da face e ficamos mais belos. Quando nós reclamamos constantemente, nos entristecemos ou nos enraivecemos, nós movimentamos muitos músculos a mais. Quando nós estamos felizes, nós movimentamos 30 músculos da face. Quando nós estamos revoltados, ressentidos, magoados, nós movimentamos 230. Quem vai enrugar mais fácil? A beleza interna se exterioriza na beleza externa. Não tem segredo nenhum, não falei novidade nenhuma. Mas ele fala aqui a respeito, se a união já estiver enfraquecida, a separação será fácil e se dará sem choque. Sabe em que momentos da nossa vida que a união do corpo com o espírito ela está enfraquecida? E se a morte acontecer por qualquer motivo, o ser não sofrerá nada? Na infância e na velhice. A criança, até os seus 7 anos aproximadamente, ela está se ligando ao corpo. Não é porque nasceu que está tudo completo. Ligação corpo, espírito e perispírito, não. Vão demorar 7 anos para formar totalmente o sistema sanguíneo, sistema endócrino, sistema nervoso, o perispírito. Ele moldou o corpo físico, mas ele precisa se adequar em todas as etapas. Então, aproximadamente durante 7 anos, o espírito, a criança vive a vida do mundo espiritual e do mundo físico. Os laços são extremamente frágeis. Quando a morte ocorre nesse período, o espírito, a criança não sente nada. É uma morte tranquila, doce, que o espírito só vai acordar no mundo espiritual, mas tranquilo, sem dor, sem choque, sem nada. É tranquilo. E na velhice a mesma coisa, porque os laços estão frágeis, porque a gente já está para vestir o paletó de madeira mesmo, dependendo da idade, não é? Para bater as botas, que a gente não gosta de falar de morte, né? Mas o objetivo da velhice é nos expulsar do corpo, a gente voltar para o mundo espiritual, é isso. Mas que velhice! Hoje com 100 anos você vive muito bem, então a gente tem que saber viver também. Que muitos vão muito antes do que precisava. Hoje uma pessoa com 60 anos não é mais velha, com 70 anos não é mais velha. Imagina, você vai ser velho com 80, 90, e que não é ofensa nenhuma, porque é a idade mais bonita, porque você teve experiência a sua vida inteira. Se você trabalhou bem a sua vida, você chegará lá enluarado, com as experiências difíceis, experiências boas, e você sabe que chegando a sua hora, você vai tranquilo, porque você fez o que você tinha que fazer. A não ser que você tenha consciência de culpa de males que você fez, aí você fica complexado, aí o laço não está enfraquecido, ele está fortalecido, e sempre há exceções.
O materialista terá seus laços rígidos, seja na infância, seja na idade avançada, seja na idade madura. Porque depois ele diz: se no momento a união dos dois elementos ainda estiver em toda a sua força, se verificará uma espécie de ruptura, que são os acidentes. Acidente de carro, a pessoa está lá com 20 anos, está com fluido vital, porque quando você nasce, já é preparada a sua reencarnação, o seu perispírito vem com uma cota de energia para a sua vida inteira. Por exemplo, aquele que vai viver 60 anos, ele tem uma cota de fluido vital para 60 anos, o que vai viver 80, uma cota, aproximadamente 60, aproximadamente 80. Então, se a pessoa, num ato de imprudência, bate o carro e morre, ele é um suicida inconsciente, porque ele procurou a sua morte. Então ele vai sair, a energia está no ápice, então ocorre uma ruptura. Então é uma desencarnação difícil, a não ser que aquele espírito não realizou, não procurou a sua morte. Mas você estava no ápice da energia? Estava no ápice, mas era a sua hora de partir. Ele não era uma pessoa materialista, ele tinha sua vida consciente, a hora que chegar para quem é bom, para quem é equilibrado, para quem não é apegado aos bens da matéria, não tem também problema nenhum, porque a energia, os laços não são tão fortes assim. Então ele já se reconhece no mundo espiritual, não tem perturbação. Agora o materialista, o apegado à matéria, a pessoa que tem vícios, que tem problemas sérios, esse tem mais dificuldade. E diz ainda: se após a completa extinção da vida orgânica ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que as ligações sejam completamente rompidas. Isso é o caso das pessoas que desencarnam antes da hora, suicidas inconscientes, pessoas que tiveram vícios, pessoas que provocaram sua morte através do acidente, através da imprudência, através de atos desequilibrados. E nós podemos colocar aí o ato de imprudência, que você procura a sua morte antes da hora, as pessoas que poderiam tomar vacina, poderiam tomar medidas seguras no momento da pandemia e não fazem por ignorância e acabam adoecendo e morrendo, são considerados suicidas, porque tinha como não acontecer, mas a pessoa procurou por ignorância, por teimosia, por seguir caminhos errados, equivocados, que não é possível, que nós estamos no século 21, só falta achar que a Terra é plana também, como muitos acham, né? É um absurdo isso. Então a gente tem que revogar as leis de Newton, nós temos que revogar as leis de Copérnico, de Galileu e mudar a história inteira, o que é um absurdo. No século 21, com tanta tecnologia, com tanto consciência intelectual, aceitar certas medidas descabidas. E o suicida é o suicida, aquele que se mata mesmo, porque daí ele tem muitos pontos numerosos de ligação, então ele demora muito tempo para desencarnar depois da morte. Há um sofrimento muito grande, porque você tem uma cota ainda no seu perispírito de 20, 30, 40 anos de fluido vital. Ele chega no mundo espiritual, os materialistas, suicida indireto, suicida direto, ele se acredita vivo, ele não tem consciência que ele morreu, que ele desencarnou, ele não sabe o que está acontecendo, ele demora meses ou anos para ter consciência da sua situação. Aí muitos leem nos livros, o Vale dos Suicidas, e acham que é como se fosse um inferno, que você está separando o suicida do resto do povo. Não é esse o objetivo de Deus. Mas o espírito suicida, antes da pessoa se suicidar, o pensamento dessa pessoa já contamina. Ela é tão triste, ela tem tanto sofrimento, ela tem tanta dor, que o pensamento dela é contaminante para as outras pessoas. Depois da morte se torna pior, porque além dele se tornar invisível, ele fica com a mente mais doentia ainda. Então, se ele for para o mundo espiritual, por exemplo, na parte do umbral, onde os espíritos estão lá para drenar a energia que sobrou, que precisa drenar, porque nós partimos antes da hora, geralmente, pelos nossos atos descabidos. Ele pode enlouquecer outros espíritos com a sua mente enlouquecida. Então eles são separados para eles não prejudicarem aqueles que já estão prejudicados, mas menos do que ele. É por isso que existem, mas sempre com os bons espíritos verificando tudo. Gente, umbral e purgatório não tem nada a ver, tem gente que faz uma relação, purgatório da Igreja Católica com umbral do Espírito. O umbral é um local para você drenar a energia que ainda está de sobra no seu perispírito, energia que serve para você viver a vida física, não a vida espiritual.
Drenou, vai para a colônia espiritual, você faz o tratamento médico, estuda, retifica e reencarna novamente. O purgatório dos católicos é outra coisa que não tem nada a ver. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que se aprofundar. E isso nós estamos falando do desencarnado. Um integrante da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita do planeta, amigo íntimo de Allan Kardec, na sua desencarnação, ele era um homem bom, boníssimo, boníssimo. Ele desencarnou, foram feitos seu funeral. No momento do velório, ele se manifestou por um outro médium que estava lá. No velório, em que muito espírita está acordando, ele se manifestou por outro médium e disse: eu estou bem, está tudo bem, não precisam chorar, se entristecer, que eu estou bem aqui. Ele se reconheceu imediatamente no mundo espiritual. Não teve sofrimento, não teve choque, não teve perturbação. Agora muitas pessoas perguntam: e meu parente e tal pessoa? E a gente tem informação, a pessoa nem acordou no mundo espiritual ainda. Está adormecida, perturbada. Não tem como ela ter informação sua, nem você ter informação dela. Porque tudo vai depender da vida que você leva, da forma como você encara a existência. Ter um padrão moral. Você não precisa ter uma religião, você precisa ter um padrão moral. Mas se você tiver uma religião, seja moralmente melhor. Realize uma transformação. Não a leve nos lábios ou no frontispício para dizer que você tem. Mas de fato, pratique aquilo que você acredita que é o melhor. Seja na igreja católica, seja no protestante, seja no espiritismo, seja em qualquer religião do mundo. Seja a transformação, para que a vida valha a pena. Não use o título, não frequente por frequentar os núcleos religiosos, não assista por assistir às palestras, os cultos, não se diga daquela religião e não tem transformação nenhuma dentro de você. Não seja apenas aparência, seja profundidade. Sua vida precisa ser diferente. Nós não estamos aqui a passeio. Para muitos de nós a vida é uma oficina de trabalho, para outros é uma escola, para outros é um hospital, para outros é um hospício, para outros ainda é uma prisão. Depende do seu retorno à vida física. Qual é o objetivo? De como você era, de como você está e de como você pode ser. Quando os nossos partirem, nós vamos chorar? Óbvio. Nós vamos ter dor? Lógico, que a separação dói. Imagina, se uma mãe pega um filho, leva na rodoviária para ele pegar um ônibus para estudar em outro estado. Já se chora por uma separação dessa, que você pode ligar, que você pode encontrar, que você pode visitar. Imagina com a separação da morte, que ainda não foi criado aparelho para conversar com os mortos, mas crescerá no futuro. Não haverá dor da separação? Lógico, que não pode ter é revolta. Achar que só meu filho que morre, só meu pai que morre, só minha esposa que morre, só todo mundo morre. Que Deus não gosta de mim, que Deus me puniu. Tem um monte de gente que pensa em si e esquece também do morto. Ele precisa da nossa compreensão. Assim como nós precisamos fazer uma viagem íntima e aceitar esse fenômeno. E lembrar-se que o cemitério ou no crematório é o último lugar que você vai estar fisicamente no momento da sua morte. Fisicamente, lá vão estar os seus despojos, não vai estar você. E eu fico abismado de pessoas que têm religião, pegar todo ano no mês de finados, ou toda semana, ou todo dia no túmulo do filho, do pai, da mãe, da esposa, do esposo, durante 30, durante 40 anos, visitar, colocar uma flor, colocar uma cartinha e conversar. Está conversando o quê? Com despojos? Com o resto? É a mesma coisa que você pegar a roupa rasgada, jogar no lixo, outra pessoa ir lá e conversar com a roupa e não conversar com você. Isso é uma roupa que se desgasta e que você substitui na reencarnação. Nosso espírito vai para o mundo espiritual, lá estão os despojos. Ah, mas eu quero marcar um encontro com aqueles que partiram. Marque na sua casa, você não precisa ir no cemitério. Coloque flores na frente do retrato da pessoa querida, a evoque através da prece e ela virá. Ou você quer fazer isso no cemitério, no meio do túmulo, para ela lembrar do processo de desencarnação difícil, do sofrimento e do ambiente lotado de espíritos inferiores que sugam a energia vital das pessoas que entram e ainda que podem obsedá-las.
Você imagina, se a nossa casa tem diversos espíritos, que para cada encarnado, existem 5 desencarnados no mundo, e muitas vezes existe uma legião dentro da nossa casa, imagine um cemitério. As pessoas que não têm o guarda-chuva da fé, do equilíbrio, do bom senso, entram sozinhos e saem com 5, 6 atrás, como fila indiana. Para quê? Eles não estão lá, eles estão no mundo espiritual, ao nosso lado, se nós evocarmos. Que nem a história da Julinha. A mulher era espírita e a Julinha era a irmã dela. Ela adorava a Julinha. Julinha, eu te amo, Julinha, eu te quero bem. Um dia a Julinha morreu, todo mundo morre. Ela começou a chorar, Julinha, vem me visitar, Julinha, vem até mim. E chamava a Julinha todo dia. Ela era espírita. Um belo dia ela dormindo na poltrona, lendo uma obra espírita. De repente ela acordou, a irmã na sua frente dizendo: minha irmã, estou aqui. Quem é você? Sou a Julinha. Ah, minha irmã, você me chamou tanto. É, minha irmã, eu te amo, mas vai embora. Mas você me chamou tanto. Mas eu estou morrendo de medo, vai embora. E a Julinha teve que ir embora. Vocês acham que os nossos mortos não podem vir nos visitar? Como a Julinha? Sabe qual o maior telefone que nós temos para nos comunicar com aqueles que partiram antes de nós? Sonho, o sono. Durante o sono, aquilo que chamamos sonho é uma lembrança da atividade que realizamos. E geralmente no desprendimento do corpo físico durante o sono, nós vamos ao mundo espiritual, nos encontramos com aqueles que partiram antes de nós. Esse é o telefone. Você não precisa vir no centro espírita para se comunicar com quem já partiu, nem esperar a mensagem psicografada. Se você estiver equilibrado e o espírito do outro lado também estiver, vocês vão se comunicar tranquilamente. Se você for vidente, audiente, mais fácil ainda. Mas pelo sono é garantia total. Mas não adianta a gente, antes de dormir, tomar 1 litro de cerveja, encher o pote, comer uma feijoada inteira, o pé do porco, cabeça do porco, orelha do porco, a gente assistir filme violento e dormir tarde, 3 horas da manhã para acordar às 5. Nós não conseguimos nos desprender, nós não conseguimos chegar a estágios profundos do sono, que nós saímos do sono leve, do sono pesado, do sono REM, e é no sono REM que a gente vai se desligar para ir para o mundo espiritual. A maioria de nós dorme tão pouco que não dá tempo de chegar nesse estágio, e é óbvio que você não vai ir para o mundo espiritual, você vai mais ou menos descansar o corpo físico, porque daí você acorda cansado e não sabe por quê. Não sei porque eu acordei cansado, eu fui para o umbral. Não, o umbral é você mesmo, filho, porque você não foi para nenhum lugar. Passaporte para ter uma boa morte é uma boa vida. É trabalhar cada dia como se fosse o último. É valorizar cada atitude. É poder dizer o que você sente pela pessoa, coisa boa, não coisa ruim, né? Todos os dias, porque você não sabe quando será o último momento. Nós não temos essa noção. É poder fazer o bem aproveitando a existência para você não partir para o mundo espiritual com culpa de ter deixado de fazer. Porque nós não devemos temer a morte, mas temer que no momento nós não tenhamos feito aquilo que precisava. Paulo de Tarso, que é responsável pelo cristianismo existir até hoje, ele diz, antes de ser decapitado: ai de mim que só fiz o que devia. Se ele só fez o que devia, gente, então, meu Deus do céu, melhor nem pensar. E no final das contas, eu me lembro do provérbio japonês, para finalizar, que diz o seguinte: quando você nasceu, todos sorriam, somente tu choravas. Viva de tal forma que quando tu morreres, todos chorem, apenas tu sorrias. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.